Bíblia para Crianças apresenta De Perseguidor a Seguidor. Deus fez grandes coisas através do seu povo nas primeiras igrejas que surgiram. Um homem chamado Filipe estava ocupado falando de Deus para as pessoas numa cidade grande, mas Deus o enviou ao deserto. Por quê? Deus sabia que havia um viajante no deserto, um importante funcionário da rainha Candace da Etiópia. Ele voltava para casa e estava lendo um livro especial. Adivinhe que livro era? Filipe obedeceu a Deus e Deus o levou direto a esse homem que estava lendo a palavra de Deus, mas não conseguia entendê-la. O funcionário da rainha Candace convidou Filipe para viajar com ele. Por favor, explique-me, disse o funcionário para Filipe. Então, Filipe começou a explicar aquela parte das Escrituras e anunciou a boa notícia a respeito de Jesus. Aquele homem acreditou na mensagem da Bíblia e creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vendo água, ele perguntou se poderia ser batizado. Se o senhor crê de todo o seu coração, é claro que pode, respondeu Filipe. Sim, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus, respondeu o funcionário. Então foram para a água e Filipe o batizou. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito Santo do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não o viu mais e assim continuou a sua viagem cheio de alegria. Mas algumas pessoas odiavam os cristãos. Estevão, amigo de Filipe, foi morto por pessoas que não queriam que ele falasse sobre Jesus. Um homem chamado Saulo de Tarso ajudou a matar Estevão. Saulo odiava todos os cristãos. Saulo ameaçava de morte os cristãos. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu documentos de autorização para prender os homens e as mulheres que seguiam a Jesus. Pobre Saulo de Tarso, ele não sabia que quando feria o povo de Deus, ele feria o próprio Deus. Deus tinha que parar Saulo. Mas como? Deus prendeu Saulo. No caminho para Damasco, Deus fez com que uma luz vinda do céu brilhasse na frente dele. Saulo caiu no chão. Então ele ouviu uma voz. Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Levante-se, entre na cidade, e ali dirão o que você deve fazer. Os homens que estavam com Saulo ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou do chão e percebeu que estava cego. Os homens que estavam com ele levaram então para Damasco. Na cidade, Saulo ficou 3 dias sem visão e não comeu nem bebeu nada nesses dias. Talvez ele estivesse conversando com Jesus em oração, o qual ele havia conhecido no caminho para Damasco. Deus tinha tudo planejado. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o enviou para ajudar Saulo. Ananias ficou assustado, mas obedeceu a Deus. Quando Ananias pôs as mãos sobre Saulo, ele voltou a ver e ficou cheio do Espírito Santo. Saulo foi batizado e depois de comer ficou forte como antes. Ele precisava de força, porque tinha algo muito importante para fazer. Imediatamente, Saulo foi anunciar nas casas de oração dos judeus, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que está matando todos os seguidores de Jesus? Alguns resolveram matá-lo. Os novos inimigos de Saulo vigiavam os portões da cidade para matá-lo se ele tentasse sair dela. Mas certa noite, os cristãos amigos de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram para fora dos muros da cidade. Saulo deixou de ser perseguidor dos cristãos para ser seguidor do seu novo mestre, o Senhor Jesus Cristo. Nessa nova vida, Saulo mudou de nome e passou a ser chamado de Paulo.